Então eu vejo uma avenida muito grande, principalmente com inteligência artificial e novas tecnologias e novas ferramentas, desse varejista de fato conseguir entender melhor esse cliente, se posicionar melhor na jornada dele e gerar mais valor com esses clientes da base. Fala, galera, mais um Minuto Varejo entra no ar, direto de Gramado, não invejem, por favor, e numa composição inédita, lembrando que tem o apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul e CDL Metropolitana. Porque aqui é o seguinte, Minuto Varejo com... Caio Camargo, do Varejo Cast. Tem que dar todos os créditos. Olá, amigos do Varejo Cast, eu tô aqui também no Minuto Varejo, olha só que legal. A gente fez aqui uma legítima colaboração. Aliás, é um tema mega super... Collab. Super atual no varejo e com 2 outros convidados. Se apresente primeiro as mulheres, pode ser? Por favor. Pode ser. Bom, sou Vitória Luz, especialista em inteligência artificial aplicada a negócios pela Kellogg. Fiz carreira... O livro da Vitória está aí. Aqui o livro. Além do Hype, implementando IA com proposta e impacto. Fiz carreira como consultora em empresas mais consolidadas, mas sempre olhando com viés de inovação. Então, passei pela Tigre, Via Varejo, Cielo, Dotz, Votorantim, Santander, sempre com essa veia de inovação. E desde que a inteligência artificial assumiu proporções gigantescas na nossa vida, todos os meus esforços têm sido dedicados a entender como a gente consegue implementar essa tecnologia no nosso dia a dia e como é que a gente consegue traduzir conceitos complexos para que a gente possa aplicar e ter resultados rápidos e imediatos. Falou bem, hein? O poder da IA. E tu, Zortea? Então, Fabiano Zortea, apaixonado por varejo, cresci com a barriga no balcão, com meu pai e minha mãe. As grandes lições estão lá. A barriga é pequena, né? As grandes lições estão lá, mas sigo estudando varejo, né, no Brasil e no mundo para tentar contribuir. Acho que o varejo brasileiro pode ser, sim, o varejo mais interessante do mundo, contanto que a gente faça algumas coisas. E quem sabe a gente bate esse papo. Então a ideia, o desafio é basicamente isso, é um desafio que a gente juntou aqui. E foi assim, uma combinação de minutos e a galera tá aqui. Porque é o seguinte, vai ser um rally, tá? A gente vai, assim, tentar dar uma esgaçada, falar de temas que realmente estão aí no balcão de vocês aí, né, varejistas. E primeiro o desafio aqui para vocês, o que a galera continua fazendo que não dá mais para fazer no varejo? Opa, quer começar? Vamos ver se os craques assim estão afiados. Acho que tem bastante coisa que estão fazendo errado há muito tempo, né? Acho que uma delas principais que eu sempre critico é parar de copiar. Eu acho que assim, um erro drástico de olhar um negócio de sucesso e tentar copiar aquele modelo de negócio achando que você vai ter o mesmo sucesso. Tipo, olha a primeira da prerrogativa que se você for muito bom copiando alguém, no máximo você vai ser igual àquele negócio. Dali para frente você não vai ter a competência para mudar o negócio, particular. A gente está vivendo um tempo muito volátil. A gente brinca que o tal do plano de negócio de 5 anos, né, cara? Não sobrevive 5 meses. Né? Pode ser uma guerra, pode ser uma tecnologia nova, pode ser alguma coisa na sociedade que aconteça que acaba com qualquer planejamento de negócio. Né? E eu acho que o grande erro, tem bastante coisa que eu falo sobre isso, uma delas que eu brinco com esse tempo volátil, que eu falo, tem 3 coisas interessantes. Tem a tendência que a gente tem que seguir, que é olhar para frente, futuro, daqui 5 anos, como é que tá, dá tempo de resolver. Tem a pendência, né? Ter atendimento bom, preço razoável, estoque e tal, que isso eu tenho que resolver na hora. Mas tem um ponto do meio, que é a vendência. A vendência, que é aquilo que não está no plano de negócio, e aparece. Morango do amor, Labubu. Você não pode passar esses hypes, essas coisas não estão no teu plano de negócio, você não está preparado para comprar e de repente aconteceu uma coisa em uma semana e que você tem que se virar. E não pode perder a honra do varejo. Mas assim, são algumas coisas, nós vamos debater bastante coisa aqui, mas são alguns temas pra gente trazer. Agora eu quero dizer pra ti que tu copiou o Zortea, né? Porque aquele pendência e tendência eu já ouvi do Zortea. Pendência eu uso essência. E agora posso emendar? Não tinha visto a tua essência, cara. Desculpa, cara. Não, é um glossário que nós estamos fazendo. É um glossário, cara. Entra com tudo. Aguarde que vai ter um livro no final do ano pela Amazon com todo o poder. Que? Já estamos pondo IA pra copiar o áudio. Aqui já vai virar o livro. Não, vai ser o seguinte, além da IA. Depois da IA.
Mas é legal isso, eu acho legal essa pegada que o Caio tem também, o varejo de complicação, coisas complexas está cheio, né? Então que a gente possa simplificar as coisas. É isso aí. E acho que a linguagem diz muito sobre como a gente pode melhorar a cultura, né? E eu uso essa coisa da essência e da tendência para conceituar um pouco o que eu chamo de um novo varejo raiz. É isso aí. Né? Há 2 NRF atrás, o maior evento de varejo do mundo, né? Nova York, a gente vai a estar gente lá em frequenta, janeiro, nós dois graças aqui. a Deus, a gente o Caio Também. encontrei Vai lá. tá, vai A tá, Vitória, então tá. tô conhecendo a Vitória 14 agora, não anos posso falar muita coisa da Vitória. A gente vai ter que arranjar um lugar para fazer esse mesmo rally lá em Manhattan. Poxa, a gente troca muita figurinha, muito massa isso. E aí, me pediram para resumir em uma frase, o que tinha sido o evento, foi um evento que falou muito do básico, né? De não errar nas coisas essenciais. E eu lembrei da minha criação no varejo, né? Que não podia, Deus o livre, errar no básico. Hoje seria o que era, não pode chamar 3 vezes o telefone, tocar 3 vezes, né? Exato. Tem que pular o balcão e atender de qualquer jeito, né? O meu pai me ensinou assim. E o que seria hoje? O WhatsApp não pode demorar um turno para ser respondido, né? Não pode demorar 1 hora. Porque se Uma demorar semana. é suficiente 15 minutos para o cara ir do concorrente, né? Vai para o Instagram do concorrente, cai no WhatsApp do concorrente, foi uma venda que não veio, ou um fluxo que não aconteceu, né? Então eu gosto de olhar o varejo que pensa, tu fez a pergunta, né? O que não fazer? Não deixar de fazer o essencial, né? Não deixar do servir. O servir tem que ser uma palavra sexy, tão quanto é a inteligência artificial, tão quanto o varejo digital, né? Porque é natural. Eu ir numa mesa onde está o board de um grande varejista com 1.500 lojas e eles estarem debatendo o desafio do resultado e se dar conta de que o erro está na performance No do processo, atendimento, numa falta de do processo. jeito de vender, na falta de ter um jeito genuíno e único de abordar o cliente no ponto de venda, num estoque equilibrado. Então, é sobre isso, é sobre não errar, no básico. Então, um negócio bem legal dessa história, né? Vem cá, a gente não ouviu a Vitória sobre tá bom. Não, Pode mas ser. vai lá, Olha, porque eu quero jornalista. complementar, até vou trazer um ponto que a gente estava Vai. discutindo antes, mas vai lá, depois eu Não, eu ia brincar arremato. só para emendar com o tema dele, que assim, a gente sempre escuta falar de varejo 2.0, 3.0, 4.0. Cada ano, a consultoria quer inventar um número a mais para falar que na rua, a gente não encontra o 0.5. É isso aí. verdade. A gente não encontra nenhum 1.0 dessa história. Porque quando a gente fala dos grandes players, eles têm acesso a conteúdo, conhecimento, evento internacional, um monte de coisa. Mas os médios, os pequenos, às vezes estão longe. Por que querem? Porque conteúdo hoje está disponível de tudo quanto é forma. Em vídeo, texto, livro, está tudo disponível hoje. Mas o cara é mais resistente, ele é muito mais tático do que estratégico. Ele está resolvendo o dia a dia, apagando incêndio, comprando e vendendo na mesma hora. E o cara está deixando de olhar estratégia básica nessa história, é onde ele se perde. No incêndio é que ele se perde. Agora eu vou deixar para ela, senão você vai brigar comigo de novo. Ó. Cartão vermelho pra ti. Já amarelo, calma. Amarelo. Amarelinho. Não, eu ia trazer um ponto que a gente estava até conversando aqui no Esquenta, né? Que é a questão do básico. Qual que é o básico? Porque a gente fala como se fosse simples, mas executar o básico é muito complicado. Principalmente num mundo em que as expectativas do cliente estão cada vez maiores. Estão muito crescentes. Esse cliente quer sim ser respondido em tempo real. Ele quer sim falar com você no canal de preferência dele. Então você tem que estar disponível no telefone, no WhatsApp, no Instagram, por e-mail, no site. E atender, ter esse nível de serviço para grande quantidade, para massa, em tempo real, é uma coisa extremamente difícil da gente conquistar. Eu diria que era muito difícil até a gente ter hoje o auxílio da inteligência artificial. Hoje a gente consegue, sim, automatizar tarefas para que a gente consiga facilitar a nossa vida nesse aspecto. Mas ainda assim, a gente está num momento de experimentação, num momento de mudança constante. E o meu ponto de vista é que, sim, o básico tem que ser bem feito. Eu acho que se a gente fizer o básico, a gente sai lá na frente, mas esse básico é pouquíssimo trivial. Tá, mas aí o básico, até eu usei essa expressão numa entrevista com um cara de IA, né? Aliás, vamos criar um prêmio para quem inventou esse inteligência artificial, esse termo, IA, AI, que seja porque... Claro. Que está vendendo também bastante. Isso, já será que é um varejo bem feito, básico bem feito, né? Talvez. Já tem a briga dos outros termos, que é GEO, AEO, AIO, qual que é o teu próximo termo depois, né? É já verdade. tem outras brigas. Porque é um básico bem feito com IA, isso agora?
E como é que tu vai dizer pro cara lá, o tiozinho que tá lá no balcão, lá, o pequenininho, que IA é uma coisa que pode simplificar, né, tornar o negócio. Posso começar respondendo essa? Sim, Claro que sim, com certeza. Bom, eu diria que sim, o básico é com IA pelo seguinte motivo. Para a gente atender essa expectativa do cliente moderno, que hoje ela está referenciada nos grandes players. Quem são os grandes players? É Netflix, é Uber, é Spotify, é YouTube. E por quê? Porque esse cliente entra no YouTube, ele tem recomendação de vídeo. Ele entra no Spotify, o Spotify recomenda a próxima trilha ali. Ele faz a rota do ponto A ao ponto B no Uber. É IA fazendo. IA fazendo. Então, assim, esse cliente, ele está mal acostumado. Esse cliente, ele é atendido em tempo real. Esse cliente está condicionado a ter tudo de forma muito rápida. Então, eu não enxergo outra possibilidade para a gente entregar essa expectativa, cumprir com essa expectativa do cliente moderno, a não ser com a inteligência artificial. Principalmente quando a gente olha para recursos restritos, né? Se eu quiser atender sem utilizar tecnologia, sem entrar nessa onda e eu quiser pular o balcão para atender o cliente em tempo real, eu consigo até um determinado ponto. Passou dali, eu cresci, eu expandi meu negócio, quantas pessoas eu tenho que colocar ali para que elas consigam atender essa demanda? Você falou uma coisa que eu sempre falo, eu falo assim, exatamente isso. Você não precisa de tecnologia para vender, você não precisa. O cara na feira de rua, ele tem lá o Pix no máximo, mas ele não precisa de tecnologia para vender. A pessoa vai lá comprar com ele, tá bom, acabou, resolveu. Só que para crescer, não tem como crescer sem tecnologia. Se você usar cada vez mais pessoas, é um recurso finito em algum momento, até porque mas depende dos concorrentes, né? Se o meu concorrente está usando, eu não tenho como não usar ou tenho como não usar. Depende para onde você vai. Por exemplo, se você tiver mais qualidade de serviço e atendimento, se você tiver mais qualidade de serviço e atendimento, você não precisa copiar a tecnologia que o cara está usando. Mas você tem que ser muito bom naquele negócio para que aquela questão que o outro concorrente está usando, seja tecnologia, seja gente, atendimento, não passe. O fato que a IA, deixa eu ver numa olhada o que eu vou falar, não é para ver como uma coisa acoplada ao negócio, ela faz parte do negócio. Você não pega para um pequeno ou para um médio e fala, você tem internet aqui para usar? Todo cara pequeno tem internet hoje, porque precisa conectar a maquininha, precisa conectar no então faz parte. A IA, a mesma coisa. Aí é uma ferramenta que o cara vai usar para um cálculo, para um texto, para alguma coisa, embutido num sistema que ele nem sabe que embute, mas auxilia a vida dele na velocidade de processar um dado, uma informação. Ela não é uma coisa que eu trago para a empresa, vou colocar IA aqui, ó. Gente, essa aqui é não IA, vou na padaria como cacetinho, tem com IA ou sem IA? Não é isso. Não. E até foi no começo, o chat GPT é uma ferramenta, uma coisinha que eu agreguei ao negócio. Mas hoje é o que ela falou, tá na Netflix, tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Uber, tá em qualquer coisa que você faça. E outra coisa, né? Eu, consumidor, vocês consumidores, querem funcionar com uma tecnologia como essa por trás. Eu não sei, tipo assim... Não, claro. Vocês podem até não saber que é IA, mas eu quero aquilo que tá que honra é isso ou tempo. não? O varejo tem que honrar o tempo do cara, do cliente, né? Chega mais perto, tio. A história do... A gente aqui vou dar uma dica. A gente faz em tempo real. Vou dar uma dica pra ele que fica a dica pro pessoal de casa. O dica do podcast é assim, ó, põe o braço na frente, abraça o microfone e você nunca mais erra. Nunca mais solta. Tá tentando cuidar da postura aqui. Olha lá, amor, pessoal. Ó, gente. É que vocês não estão vendo nas câmeras, tem 157 pessoas aqui assistindo a gente na plateia. Tá maior que o Altas Horas aqui a plateia. A pessoa tá aplaudindo. A gente só baixou o volume. A gente só baixou o volume. Ó, isso aí. Não, e é o seguinte, né? O cara aqui coloca varejo no Spotify e vem o merchan, né? Vem o podcast dele. Ó, eu vou aprender com ele. Por isso que ele tá aqui, para levantar nossa audiência. Não por isso. Para me lembrar de cuidar da minha cervical, né? É por isso que eu tava assim, retinho. Porque eu fui no Pilates hoje cedo, ela disse que ainda não tô bem. Mas ficou bom aqui, Caio. E aí, mas assim, é para facilitar a vida de alguém, né? Eu acho que a tecnologia é o meio que ajuda a gente a facilitar a vida de alguém nesse rolê. Por isso que eu concordo com o que você está falando. Assim, né? É um ponto que faz com que eu consiga ficar ainda mais interessante, do tipo, eu quero mudar minha sala. Eu mando a foto da sala e tu, em segundos, né, com o prompt baseado nas minhas, enfim, nos meus desejos, nas minhas demandas, tu me entrega como ela vai ficar. O que vai acontecer no final? Eu vou resolver objeções na minha cabeça, vou, portanto, me aproximar da conversão, e o ticket médio possivelmente aumenta, porque daí não é só a mesa de centro, eu já vi como fica com o tapete, com sofás e com
a luminária. Então, é sobre essa coisa que faz com que a oferta fique mais interessante do que só falar de característica que ninguém mais aguenta. E quando a Vitória falou, só para concluir, quando a Vitória falou do trivial, justamente, eu concordo 100%, não é trivial fazer bem o básico. Portanto, não nos distraiamos. Né? Ótimo. Porque teve não uns hypes aí. Não é? Porque tem hypes que. O metaverso é né? Vai acontecer em 5 anos. Pode escrever ali, mas a gente fala isso pra frente depois. Mas talvez nunca na proporção que foi vendida, né? Sim, há 2 anos atrás, que vai ser tudo lá, tudo né? Aquilo. Não vai ser, claro que não vai, mas mais um canal de venda, eu concordo, vai chegar ao seu tempo. Mas enquanto, especialmente se tu tem recursos, né? Tu tem de 1 a 10 lojas, né? E paralisa pensando que o mundo tecnológico está indo para lugares que tu não vai conseguir pegar e deixa de fazer o trivial, tu tá perdendo competitividade agora, né? Então, talvez em 10 anos, com tecnologia ou sem, tu não vai mais estar ali. Eu acho então, que esse é assim, meu ponto. O melhor jeito de pensar a tecnologia não é só IA, qualquer uma. Estamos falando de RP, sistemas de pagamento, qualquer tipo de processo de monitoramento por vídeo, tanto faz, tá? Primeiro que tecnologia... Falando uma coisa que ninguém nunca falou antes, né? É meio, não é fim para nada, né? É um meio para resolver. Só que se ela é um meio, eu preciso entender qual é o problema que eu quero resolver com tecnologia. E a maioria dos empresários olha a tecnologia pela beleza da promessa, mas não sabe se tem um problema para resolver com ela. E esse é o problema que a gente tem. Então a primeira coisa é assim, ó, você tem um problema, resolver um teu negócio. A fila na hora do rush aqui, tem muita fila. E a gente sempre, por mais que eu seja um cara que mais defende tecnologia no varejo, eu falo, conseguimos resolver isso rapidamente com pessoas? Mais gente para atender, por exemplo? Um papa-fila em algum momento tal? Ah, não dá, não tem gente disponível. Não tem tal. gente. Ah, então vamos para processo. Existe algum processo que a gente pode melhorar aqui? Tal? Se gente e processo não resolve, aí nós vamos para uma tecnologia que nem pessoas, nem processos conseguem resolver. Aí a tecnologia é o terceiro elemento para entrar. Tecnologia, quando ela entra num negócio, imediatamente ela tem que resolver uma dessas 3 dores. Ou ela aumenta a venda, ou ela reduz o custo, ou ela melhora um processo. Se ela não aumenta a venda, não reduz o custo, não melhora o processo, eu tenho um nome para isso, eu chamo de pirotecnologia. Coisa que queima, pisca, pula, não adianta nada, queima teu dinheiro e ficou por isso mesmo. E a gente vê muita pirotecnologia acontecendo no varejo, bastante. Porque não tem... eu fui para Nova York, vi um negócio que pisca, que pula, que é maravilhoso. Bota na loja, sabe aquela loja moderna que depois de 6 meses o tablet está tudo torto, ninguém está usando? É isso, pirotecnologia. E a experiência? É outra pirotecnologia? Ou tipo, que todo mundo fala? O que afinal, o que é ter uma boa experiência numa loja pra galera querer estar na loja? Não é nem comprar, né? Porque eu até, só para complementar, tu me deu a dica da Travessa, eu já dei várias matérias da Travessa, que está abrindo em Porto Alegre. E aí eu fiz uma entrevista com a Bel Lobo, que é a designer, a arquiteta que cria, né, os conceitos, faz farm etc., agora que entrou, e outras. Ela comentou da história dos sofás, que eles colocam vários sofás no e-mail, né, tem nas lojas e tal. Diz, as pessoas ficam lá lendo livro. Não é uma coisa só de comércio. A gente não está olhando só o cara que vai lá e compra o livro no final. Óbvio que, né, tem uma boa parcela que imagino que compre ou não compre. Mas aí eu fiquei pensando isso, assim, um pouco do querer ficar na loja é uma experiência... Só que, claro, não é qualquer loja que tu fica e tal. Mas só para, né? Mas é essa experiência que todo mundo fala, afinal. Como é que... Eu vou responder a questão da experiência. Eu queria só antes fazer um comentário sobre essa questão que a gente estava falando antes de usar ou não tecnologia, em que momento. Eu costumo dizer que quando a gente tem um martelo, todo problema vira prego. Exato. E aí a gente... Quero usar. Quero usar. E agora que a inteligência artificial virou o termo sexy do mercado, todo mundo quer usar inteligência artificial. Adorei essa tua frase, vou usar na chamada. Termo sexy NRF, do até mercado. o cachorro quente é feito com IA, só para vender que tem IA, né? É isso. E principalmente porque um dos fatores da expectativa moderna do cliente é você conversar com ele, mostrando quem é você por trás daquele produto ou serviço que você oferece. E quando você se mostra tecnológico, inovador, e tudo que o cliente quer para estabelecer uma relação ali, você fica atraente para ele. Então, eu concordo 100% com você. Eu acho que precisa desmistificar e ter, de fato, uma trajetória definida, em que momento, né, fazer cada coisa. E aí, em termos de experiência, eu vou citar um estudo
recente da Salesforce, que falou que 80% dos respondentes disseram que a experiência é superior, no ponto de vista deles, em termos de necessidade, a experiência diz mais do que o produto ou serviço que eles efetivamente consomem. Então, sim, a gente está num momento de experiência. E indo até um pouco na contramão aqui, porque a gente está falando muito de tecnologia, eu sou uma super entusiasta de tecnologia naturalmente, mas eu acho que a gente está num momento também de resgatar um pouco das relações humanas. Então, por isso que eu acho que experiência conta tanto, porque quando a gente está na loja, quando a gente está experimentando, sentindo ali o sofá, o cheiro, conversando, a gente resgata um pouco de quem nós somos humanos. A gente gosta de ter essa experiência, a gente não gosta de ficar atrás da tela. Então, eu observo esse movimento como, de fato, um ponto de balanceamento entre essa inovação, essa tecnologia crescente, tentando trazer a gente um pouco de volta para o centro. Acho que experiência vai definir se as pessoas continuam comprando com você ou não. Simples assim. Porque hoje, para comprar um produto... Mas a galera erra muito na história de oferecer experiência. Primeiro que experiência não é uma coisa que você compra. Eu quero ter experiência. Não existe isso. Vou montar uma experiência, monto uma loja. A experiência ela é um processo de atendimento, um protocolo de atendimento, algo que você faça, atenda. Pode ser um ambiente interessante, né? Mas assim, a luminária técnica certa, a cor certa, a música certa. Por exemplo, uma coisa que me irrita, e me irritou um final de semana que eu fui numa loja, que eu não vou dizer qual, super rede, que eu tenho que ficar lá pegando aquelas calças e descobrindo onde é que tá o tamanho que eu quero, aí desmonta todas as calças, aquilo me deixa angustiante. E aí a Bel Lobo, trazendo ela de novo, ela falou assim, ela começou fazendo os projetos da Richards, que é uma, né, de moda masculina. Aí ela disse, olha, o que o cara me dizia lá, 40 anos, tá valendo. O que ele dizia? Que tu tem que ter uma loja que as pessoas possam ver o produto e perceber o que ele te entrega. Quer dizer, então não pode ter as calças. Elas têm que estar à mostra, que é uma coisa que a gente vê hoje, né? Mais simples, né? Mas as pessoas têm que entender o que está à venda. Eu estou balançando enquanto você fala, porque existe uma variável grande sobre isso. Às vezes a gente vê grandes, né? Não, redes, o que você falou que não consegue resolver tá certo, isso, né? Até porque tá certo, né? Tem que estar o produto visto, mas existem nichos e consumidores diferentes. A descoberta é uma parte da experiência. Hoje, a geração Z, por exemplo, ela ama de paixão garimpo. Tanto que a gente teve aqui uma palestra maravilhosa da peça rara. Né? Por que é o momento do brechó? Né? Porque não é porque as pessoas estão sustentáveis ou estão economizando. Por que a moda está sendo circular? Não é só por uma questão sustentável. É porque se um jovem geração Z vai lá e encontra um óculos, um chapéu, que está lá num brechó, só ela vai ter na galera. No final das contas, roupas, por exemplo, ou outros produtos, eles são signos em meio à tribo. É tribal isso, cara, é ancestral isso. E ela pode pagar mais facilmente também. Então, não, pode pagar mais facilmente. Assim, uma vez que eu compro um óculos, eu falo, nossa, que legal isso aqui, é só meu. Pode pagar. É só meu. Você não Quer vai ter comprar de mim? Você não vai ter na tribo isso, né? dela, ela vai aparecer. Sim. Já foi a época da ostentação, como é que chama a época do funk? Dos funkeiros que se mostravam, não tinha um nome... Esqueci o nome pomposo que a gente usava na época lá, mas daqui a pouco o Tico e Teco se liga aqui. Eu sou mais recente. Daqui a pouco o Tico e Teco se liga aqui. Mas assim, hoje a gente ainda precisa, nas nossas tribos, nos destacar. Seja por conhecimento ou seja por questão de moda. As pessoas querem aparecer de alguma forma no meio das tribos dela. E aí a questão dos brechós chama atenção por causa disso. Então a experiência pode ser descoberta. Tem muita loja baseada em consumidor coreano, né? Voltada para essa. Cara, eles são uma zona. É uma zona. A loja, quando você entra em Nova York, a loja da Uniqlo, que fizeram uma loja popular. É terrível, é horrível, você fica desesperado. Porque não é pra gente. Não é o nosso comportamento. Eles amam o garimpo. Então, existe, sim. Eu acho importante, tá visível as coisas, mas tem essas situações. Óbvio, se o produto não está exposto, ele não vai ser vendido de alguma forma. Agora, a organização ela tem uma variável grande quando a gente fala de consumidores, aí depende do nicho que a gente trabalha. Boa. Muito massa ver ouvir vocês. A minha visão de experiência é assim, o futuro do varejo está sendo redesenhado a partir da agregação de serviços a produtos. E para mim, experiência que marca é serviço atrelado a produto. Portanto, quem acrescentar um momento bom no dia, cultura, entretenimento, ensinar alguma coisa, se aproximar, promover uma comunidade acerca daquele produto e inserir essas pessoas ali, for além da transação comercial,
esse cara vai ainda chegar, olha a previsão agora, quase irresponsável, mas é o que eu acredito, vai ainda chegar no seu melhor momento de loja física. Porque numa sociedade que está vivendo ansiedade, depressão, numa crise de saúde mental, e vai viver em seguidinha, agora está velado, mas vai viver conscientemente uma crise de saúde social, onde as pessoas têm dificuldade de se encontrar, o varejo é um lugar resolutivo, é um ponto de encontro. Então, não te vendo a bicicleta, a gente vai pedalar junto. Né? Não te vendo a decoração, a gente fala de arquitetura, é sobre acrescentar coisa boa. Então, estar lendo dentro da livraria é parte de uma experiência que no final o que eu quero é vender, eu preciso pagar aquela operação, eu quero vender, mas eu sei que é uma venda mais cadenciada. Eu sei que é uma venda acerca de quem gosta daquele novo lançamento e que às vezes as pessoas marcam de se encontrar naquele lugar. O cara vai voltar mais vezes, né? E vai postar, e vai... Então, é sobre isso, é sobre um fluxo e uma venda mais... Não é lenta, mas é mais devagar. É diferente, né? E a partir daí tem possibilidade de... Inclusive, serviços que tu agrega gratuitamente, serviços que tu pode agregar no mix como algo que tu possa... É mais lenta, mas tem mais potencial, né? Sem dúvida. Mudou um paradigma. As pessoas compram em loja física hoje por 3 motivos, né? Elas compram porque elas encontram a loja, entendem aquele local como mais perto, tá? Mais perto, é do lado de casa, é embaixo do prédio, tá perto, acabou, vou comprar porque é perto da conveniência. Elas compram porque elas entendem que aquele lugar é mais rápido, tá? Que pode até ser o delivery, mas pode ser uma loja que, quando você vai no shopping, na próxima limitação, você escolhe às vezes aquele que tem menos fila, né? E é naquele, mas tá com muita fila, eu vou no do lado que tá com menos fila. Então é rapidez. Ou as pessoas compram porque elas entendem que aquele player tem um produto ou serviço melhor a oferecer. Só isso. Então assim, aí produto ou serviço melhor, todo mundo aqui, por exemplo, tem uma padaria, que você conhece, que tem uma padaria da tua casa que é mais ou menos as coisas, é perto. Mas de vez em quando você quer comprar aquele pãozinho que vai receber uma visita, você pega o teu carro, anda 4 bairros, passa por 10 padarias diferentes para comprar naquela padaria. Então isso é o que move a gente. Tem uma quarta questão, que é preço. As pessoas compram por causa de preço. Mas preço é uma coisa que a gente debate, né? E fala assim, primeiro que preço não fideliza, né? E preço, eu sou o mais barato. Toma muito cuidado com isso como estratégia de negócio. Se hoje você é o mais barato, amanhã aparece alguém mais barato que você, quem você vai ser? É isso. E já teve rede registrando em cartório que tinha o preço mais baixo. Agora, ou competindo. O concorrente, eu sou o mais barato, o concorrente na mesma quadra, agora sou eu mais barato. Daí eu quebro e ele quebra. Né? Acabou a margem. Comendo na carne o tempo todo. Morrer. Galera, tá maravilhoso, mas a gente tem que quase encerrando. Mas eu queria, assim, de cada um de vocês, alguma, tipo assim, olhando um pouco para frente, o que vocês acham que vão ser os novos temas sexys do varejo? O sexy, aposta ou o que tem que ser feito? O que deveria ser sexy. O que deveria ser sexy. Cara, eu acho que loja física... Pra gente voltar em outro momento, né? Fazer esse mesma composição aqui. É assim, se você falar para mim qual vai ser o momento de tendência, o varejo vive ciclos. A hora apostando em redes sociais, tecnologia, mundos virtuais, metaversos, a hora retomando a loja física. Então retomamos a loja física. Em algum momento, algum espertinho vai achar que nós vamos ter que ir para um outro mundo digital, alguma coisa que vai ultrapassar a barreira da loja física, tá? Agora, a questão certa, o Zorté falou, nós ainda estamos longe de viver o melhor momento das lojas físicas no mundo. Então, com experiências ruins, compras ruins, empresários que se movem muito devagar, não estão abertos à inovação, poderiam ter lojas fantásticas, mas ainda estão presos ali ao que se fez sucesso com eles. Eu acho que tem momentos ali. Então, o certo é ainda fazer o básico, falar muito que a gente falou aqui, de fazer os processos, as execuções bem feitas, mas ainda vem muita besteira pela frente, isso é fato. Eu acredito que tem uma questão cultural aí, adicionando, né? O que o Caio muito bem colocou, que é um lugar que fala mais e se entende mais enquanto um lugar de gente, né? E que nesse rolê tolere coisas que até então ainda não são tão toleradas, como o erro, né? Porque esse mesmo lugar precisa inovar, ele precisa acrescentar, ele precisa ser mais ousado na atração, né? Na proposta. É fato, o mesmo cara aqui que quis profetizar o melhor momento da loja física acredita que as pessoas não precisam ir até uma loja física.
mas elas precisam de motivações para tal. O tempo delas é esse ativo e essa coisa toda. E eu acredito nisso ouvindo gente que eu admiro, né? E entendo que tem um repertório maior que o meu. Somo isso tudo e, cara, quando a gente olha para frente, essencialmente, a gente tem um lugar que a liderança está mais atenta à linha de frente. Resumindo bem o que eu penso. Mais atenta à linha de frente é ouvindo o que eles pensam, quem atende o cliente, né? A liderança do varejo mais atenta a quem atende o cliente. Porque esse cara está com muitas ideias, tem muitos feedbacks, tem muita coisa viva ali, que pode ser o insight para ter uma proposta de oferta de produto para a semana que vem. E esse é o rolê do varejo. Esse dinamismo. Então, eu acho que isso é sexy. E acho que isso é um desafio para as lideranças atuais. Não é o morango do amor. Não é o morango. Não é o morango. Qual é o teu não morango do amor nesse caso? Eu acho que Mas vai ter mais morango do amor vai aparecendo. ter mais. Relaxa. Prepare-se. Tem vários morangos Prepare-se. do amor aparecendo no timeline. Relaxa. Eu acho que complementando essa questão da gente conhecer o cliente para a gente conseguir ofertar o que ele está buscando, eu não vejo hoje no Brasil a gente fazendo de uma maneira bem feita essa questão de entender de fato em que momento esse cliente compra, o que ele tem potencial de comprar, em que momento ele precisa reabastecer um produto de uso contínuo que ele compra e usando o máximo, extraindo o máximo da base de cliente. Eu acho que o varejo, no geral, gasta muito dinheiro adquirindo novos clientes e não pensando em como fidelizar, em como extrair máximo valor, inclusive financeiro, desse cliente que já se relaciona com ele. Então, eu vejo uma avenida muito grande, principalmente com inteligência artificial e novas tecnologias e novas ferramentas, desse varejista, de fato, conseguir entender melhor esse cliente, se posicionar melhor na jornada dele e gerar mais valor com esses clientes da base. Super, acho que fechamos aqui Muito com... bem. E o seu? O meu é o... Galera, por favor, continue assistindo o Minuto Varejo, acompanhando a coluna, porque é trabalho, né? Tem bastante trabalho aí para tu aí que é varejista e que eu admiro. Vou dizer que eu admiro porque não é fácil, não. A minha posição é mais fácil aqui. Então tá, super obrigada, Fabiano, Caio, Vitória. E sigamos com o apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, CDL Metropolitana. Continuem com a gente, por favor, é muito importante. E até o próximo Minuto. E o Minuto tá no YouTube, tá no Spotify também, viu? Maravilha, viu? Concorrendo contigo lá. Toda parte. Então tá, gente, beijo, até o próximo.